Você está ouvindo o FolhaCast, podcast da Folha de Londrina em parceria com a Rádio Alma. Fala galera, começa agora mais um podcast Folha Nerd, gravado aqui no estúdio da Rádio Alma em Londrina. Neste episódio vamos falar sobre o último episódio de Game of Thrones, que termina neste domingo, dia 19 de maio. O inverno chegou na última temporada da série, inspirada nas Crônicas de Gelo e Fogo. Aliás, o que não faltou foi fogo, no penúltimo episódio da série. Eu sou Rafael Fantin, editor online da Folha de Londrina, e estou aqui com o estudante de jornalismo Daniel Muniz, para recapitular os 5 episódios dessa última temporada. E também para comentar a expectativa para o 6º e episódio final desta temporada e também desta série, que trouxe muitos fãs em 7 anos aí, 8 anos agora de Game of Thrones, né? Cuidado que daqui pra frente muitos spoilers para quem não viu esta última temporada. Mas dessa vez não vai ter sirene não, vai ter sinos para alertar os spoilers. Olá Daniel, inicialmente eu queria saber se você gostou aí dos primeiros episódios da temporada, né? Que se passaram basicamente em Winterfell, antes da grande guerra contra o Exército dos Mortos, né? E o que você achou dos 2 primeiros episódios, que foi mais uma preparação que antecedeu a batalha, né? E também foi um momento que várias relações de personagens foram discutidos, né? E principalmente como o Jon Snow recebeu e tratou a notícia, né, de que ele é um Targaryen, sobrinho do par romântico dele, da Daenerys, e consequentemente legítimo herdeiro aí do Trono de Ferro. Olá Fantin, bom, como você falou, né, os 2 primeiros episódios foram mais de preparação para a Batalha de Winterfell, que foi especulado, né, como uma grande guerra, né, a guerra para acabar todas as guerras, né, e realmente foi um episódio mais devagar, 2 episódios mais devagares, com mais diálogos, né, o pessoal mais se despedindo, né, num clima de despedida, mais melancólico, e eu particularmente gostei muito do 2º episódio. O primeiro eu achei os diálogos um pouco fracos, acho que eles podiam ter explorado melhor as relações entre os personagens, mas no 2º eles compensaram. Acho que teve aquela cena na lareira que tava a Brienne, o Jaime, o Tyrion e mais alguns personagens, todos conversando num clima melancólico, né, despedida, sabendo que amanhã poderia ser o último dia da vida deles. E eles conseguiram construir muito bem nessa relação e essa emoção pré-batalha. Outra relação interessante foi aquela do próprio Bran, quando encontra o Jaime, né? Que no primeiro episódio de Game of Thrones, o primeiro de todos, o Jaime lembra disso em vários momentos ali nessa temporada, que ele joga um garotinho, o Bran era uma criancinha ainda, ele empurra de uma torre por conta do segredo que ele e a Cersei tinham dessa relação, no momento ali que o Bran flagra os dois num incesto. É uma cena marcante, né, porque é a que cativa, né? Acho que todo mundo que assistiu o primeiro episódio da série na primeira temporada ficou marcado por essa cena, que é a que encerra o episódio. E mostra, inclusive, a trajetória, né, dos 2 personagens. O Jaime começa como sendo quase um vilão, né? Você não gosta dele, um cara meio arrogante. Ao longo das temporadas ele vai se redimindo, né? Vai passando por problemas, vai se tornando mais humilde, assim, vamos dizer. E o Bran também, né? O Bran começa como um filho de um lord, né? Alguém que está sendo criado para ser um cavaleiro, né? Um cara de grandes aventuras, um guerreiro de fato, mas aí tem esse problema que ele acaba ficando paraplégico, né? Perde o movimento das pernas e acaba virando o Corvo de 3 Olhos, né? Que é uma entidade mágica que tem o poder de visão, de ver o futuro, o passado, o presente, em todos os lugares, né? do continente. E eu acho que foi muito legal essa relação também de conclusão, né? Do arco desses personagens, né? Mostrou que o Bran não se importava, né, que o Jaime tinha empurrado ele de uma janela, né, porque ele superou isso e ele se tornou outra pessoa, né, parou de ser aquela pessoa programada para ser um cavaleiro, para ser uma entidade mágica mesmo, né. Que rejeita, inclusive, durante a temporada o título de Lorde de Winterfell. Ele fala, não sou Lorde. Na teoria, o direito era dele, né, de ser o Lorde. Mas eu não sou Lorde porque eu vivo no passado agora. Sim. Então ele também, como Jaime, nessas 7 temporadas, acabou chegando se tornando outra pessoa, vamos dizer assim, né? Sim, e apesar de ser uma mudança aparentemente positiva, né, acho que os 2 personagens, eles se tornaram figuras muito tristes, né? O Jaime sofreu muito durante essas temporadas, né? Se tornou alguém melancólico. E o Bran também, porque ele praticamente não vive mais como um humano, né? Vive só no passado,
vendo o que aconteceu, estudando, né? E fica aquela figura fechada que foi muito representada nessas últimas temporadas, né? Tinha uma relação muito fria com os irmãos, por exemplo. Nesse episódio segundo episódio da temporada, a Arya Stark também, que acaba ganhando uma notoriedade maior nessa temporada, um protagonismo maior nessa temporada. Tem uma cena da primeira noite dela com o homem, com Gendry, né? Com Gendry, que depois se torna aí representando agora os Baratheon, né? Se tornam legítimos herdeiros aí dos Baratheon, do Robert Baratheon. Ele que é filho bastardo, né? Ele que é filho bastardo, né? Acaba tendo essa legitimidade a partir de agora. Então ela tem essa primeira noite com ele, né? E que também já essa primeira noite com ele, uma cena que foi muito polêmica, inclusive, né? Ela já acaba mostrando que ela vai ter um papel importante aí em toda essa temporada, né? Queria saber se você gostou da grande batalha, né? Teve muitas críticas aí em relação às imagens escuras ali desse episódio, né? E o desfecho, né? Que realmente tornou a Arya Stark a heroína de Winterfell e até agora, com certeza, o grande nome dessa última temporada é a Arya Stark, né? Começando pelos problemas técnicos que você citou, de fato, né? Foi um episódio muito escuro, né? Acho que todo mundo ficou com essa impressão. E muita gente assistiu pelo HBO Go, né, que é a plataforma de streaming do canal. E aí você tem um problema maior, porque em streaming você depende da qualidade de internet, né, os problemas que a própria plataforma tem, porque são muitas pessoas acessando, isso acaba diminuindo a qualidade. Então ficou mais difícil ainda de assistir. Eu, particularmente, não gostei dessa questão técnica, achei que ficou muito escuro mesmo, assim, atrapalhou as cenas, mas ao mesmo tempo teve algumas cenas muito bonitas, assim, especialmente quando tinha mais luz. A cena quando os dois dragões estão no alto, lá brigando, os três dragões, né, na verdade, estão brigando entre si em cima das nuvens, né, e tem uma certa luminosidade maior, ficou uma cena maravilhosa, né. Só que no geral eu não gostei. Eu gostei da cena quando os Doraxin vão pra cima Também. Do exército dos mortos, né, e o Jon Snow e a Daenerys estão acompanhando de cima essa cena. Então todos eles com as espadas em chamas, né, que a Melisandre acendeu as espadas dele, né? Eles vão pra cima de mortos e de repente todas aquelas espadas em chamas começam a apagar e você acha que é o fim praticamente de todos os Doraxi. Né? Essa cena ficou muito bonita também. E até teve uma explicação que o diretor de fotografia deu por conta dessa escuridão, né? Tinha uma questão de representar, né, a briga da luz, né, dos vivos contra a escuridão dos mortos. E a outra explicação que ele deu, que eu não gostei mesmo, que ele falou que esse episódio deveria ter sido visto em telas grandes, né, numa sala de cinema. Só que assim, é uma série de TV, né? Então você tem que levar em consideração que muitas pessoas vão assistir em TV e hoje em dia muitas pessoas vão assistir em aparelhos móveis, né, em celulares, tablets. Sim. Então, eu escutei eles falando que na 4K estava muito bonito, muito bem, mas assim, você tem que considerar em consideração todo o público, não é todo mundo que vai assistir no 4K. Hoje em dia, a questão comercialmente eles querem vender também essa plataforma de streaming, então tem que pensar em tudo isso, né? O diretor de fotografia meio que tirou dele da reta, né? Quis passar o problema para outro. Mas no geral o episódio acho que foi muito empolgante, né? Muito difícil alguém achar que um episódio assim de ação, de aventura, é muito difícil você ver alguém não gostar. O desfecho você gostou? Porque a Arya Stark se tornando ali até cumprindo ali uma das profecias da própria Melisandre, que fala que ela vai fechar olhos azuis, verdes e azuis no caso, obviamente se referindo aos caminhantes brancos. Então você achou legal esse desfecho, a Arya Stark tendo esse papel decisivo ali na batalha, porque era um momento bem crítico, né? Parecia que tudo estava perdido já, né? Eu gostei, Fantinho, achei sensacional a cena que ela mata o Rei da Noite, né? Foi uma decisão surpreendente, né? Eu não esperava que ia ser ela. Se fosse apostar, apostaria no Jon Snow, né? Todo mundo, né? Apostava no Jon Snow. Toda a simbologia. Mas, assim, faz sentido, né? Porque a Arya foi construída para ser uma assassina, né? Passou temporadas se preparando para isso. E uma assassina silenciosa, né? Então, se tinha alguém que podia surpreender o Rei da Noite, era a Arya, né? Foi treinada para isso, né? E a cena que ela mata o Rei da Noite é muito bonita também, né? Tudo em câmera lenta, aí corta pro Jon tentando chegar ao Bran, né? Que tá ali enfrentando o Rei da Noite, cara a cara. E tem uma música muito boa, né? A trilha sonora de Game of Thrones é sensacional. E aí, Jon Snow imobilizado ali porque não tinha pra onde ir, porque ele tava encarando simplesmente um dragão zumbi. E aí a cena que ela pula, né? Tenta dar a facada com a adaga no Rei da Noite. O Rei da Noite segura ela.
e ela derruba a faca e consegue acertar o coração dele, atingir o coração, que foi do mesmo jeito que ele foi criado, né? O Rei da Noite foi criado pelas crianças da floresta, né? Como foi explicado na série, com uma facada de uma faca com pedra do dragão, né? Sim. No coração. O Obsidian, né? O Obsidian no coração e acabou se tornando esse zumbi malvado. E ali naquela cena, se eu não me engano, ela tá com a adaga do Brain. Com a adaga do Brain, né? É. Que é muito simbólico também, né? Porque ela é de aço valeriano, que a série explica que assim como o Obsidian pode matar os caminhantes brancos, e que tentaram matar o Brain. Pra matar o Brain. Uma tentativa de matar o Brain, né? Depois ficou lá com os Starks. Sim. A Arya utiliza ele pra dar a sentença no Mindinho, sentença da Sansa, né? E finalmente acaba matando o grande vilão da série, que é o Rei da Noite, né? Falando nesse assunto também, a Stark surgiu, como a gente conversou, né? Cresceu muito nessa última temporada, na minha opinião, o principal nome aí dessa última temporada, né? Se tornou uma protagonista mesmo da série. Eu queria saber que você que já leu toda a trajetória aí de Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo, acompanhou tudo isso nos livros, como é que é a personagem Arya Stark nos livros? Ela tem essa crescente também, claro que os livros estão um pouco atrás aí na história, mas já mostra essa possibilidade, essa crescente dela nos livros também? Nos livros os livros se encerram com ela ainda em Braus, né, se preparando para se tornar aquela assassina sem rosto, né? Mas assim, é algo que dá para você observar que é um dos personagens que o George Martin, né, o criador da série, tem mais cuidado, né? Um que ele planeja bem, né? Ele perde tempo, entre aspas, assim, construindo toda a narrativa dela. Eu não sei se ela vai se tornar a protagonista de fato, né? Assim, maior que o Jon Snow e a Daenerys nos livros, porque toda essa questão do Rei da Noite, o Rei da Noite não existe nos livros, né? Você tem os caminhantes brancos, mas você não tem uma liderança, assim, um personagem principal, antagonista, né? Então eu não sei. Que é muito interessante em filmes, sim, em séries, né? Você ter essa figura do vilão, né? Mocinho vilão, né? Exato. Então eu não sei como que essa relação de protagonismo da Arya, né? Superando o próprio Jon Snow e a Daenerys, que são, né, a Crônica de Gelo e Fogo, né? O gelo seria o Jon Snow e o fogo a Daenerys. Então eu realmente não sei, né? Acho que com certeza ela vai ter um papel principal, um papel fundamental nas batalhas finais. Sim. Só que se vai ser maior que o Jon Snow e a Daenerys, eu não... Até porque como tem esse personagem do Rei da Noite na série, sim, quando você elimina ele, quando você é o responsável por salvar o Interfell, matar ele, ela acaba ganhando um protagonismo maior, né? Até porque quando o Rei da Noite morre, todo o exército cai, né? Eu acho uma questão também complicada de você decidir quem vai matar o Rei da Noite, porque você esbarra toda na trajetória do Jon Snow também, né? Ele foi pra Azor Ahai, toda essa questão também, né? E ele foi criado como o rival do Rei da Noite, né? A narrativa em cima dele. E ele foi ressuscitado, teoricamente, pra isso, né? A Melisandre, quando ressuscita ele na sexta temporada, a gente acha que é pra ele matar o próprio Rei da Noite. E é até uma questão em aberto, porque a gente fica pensando por que o Jon Snow ressuscitou, né? Aí talvez seja respondido no último episódio, né? A gente vai ter que esperar. É interessante, né? Porque a Arya assumiu esse protagonismo e no próprio terceiro episódio a gente na cena final a gente tem a sensação de que o Jon vai chegar lá, né? Isso que a gente começa a ver, não vai conseguir. E aí... É um momento muito crítico, né? Sim. É um momento assim que se a Arya não elimina ali, não consegue com aquele salto improvável dela no escuro, que ela aparece surpreendentemente, se não tem aquele momento, praticamente a batalha estava praticamente decidida. O objetivo do Rei da Noite era matar o Bran, né? Então ele já estava ali naqueles momentos finais, né? E até porque tem uma cena que é assim, vamos dizer, frustrante para quem estaria batalhando contra o exército dos mortos, do Rei da Noite, é aquela cena quando tá todo mundo, um monte de cadáveres já estendidos ali na batalha, e o Rei da Noite simplesmente manda levantar todo mundo, até
os personagens que estavam lutando contra o Exército do Morto Sim. se tornam integrantes do Exército do Rei da Noite. Que é a cena que de fato o Jon Snow encara, né, o Rei da Noite. Você acha que vai ter a luta ali, mas é o Rei da Noite. Ressuscita, revive todos eles outros pra proteger ele, inclusive, né, naquele momento que ia ter a batalha. Tá certo, ó. Então vamos lá. Depois da morte do Rei da Noite, a gente entra num momento da disputa ali pelo Trono de Ferros, né? Agora a briga é a batalha entre os vivos mesmo. Né? Nos episódios 4 e 5, né, Daenerys assiste a morte de um dos seus dragões, que é atingido pelos escorpiões ali, aquelas flechas, as flechas de ferro ali da própria frota de ferro, né? E também, na sequência, veio a execução de Missandei, amiga, conselheira de longa data, né? Você acha que essa obsessão pelo poder, junto com essa ânsia por vingança, motivados por essas mortes, motivaram aquela atitude impiedosa da Daenerys de queimar Porto Real, matar inocentes, né? Porque a quebradora de correntes, né, acabou se tornando uma tirana. Da série, né, de os Targaryens, uma hora ou outra eles vão ficar loucos, né, mas assim, eu até tava pesquisando esses dias, né, porque é um argumento que muita gente usou pra esse surto repentino, né, da Daenerys. E assim, de fato, você teve alguns Targaryens que ficaram mais doidinhos, né, na cabeça, que as pessoas teoriam que é por conta das relações incestuais, né, mas assim, não é uma característica fundante dos Targaryens, né, só que de fato é um fenômeno observado em alguns dos membros da família. O Varys, né? Antes de ser queimado apesar de ser um conselheiro dela, antes de ser queimado por um dragão, inclusive, né? E fica muito marcado porque o pai dela era muito louco, né mesmo? Queria matar a cidade inteira. Mas a frase do Varys que ele lembra é muito interessante, né? Quando um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda, né? Sim. Aí você joga a moeda e vamos ver se vai ser um rei, um conquistador, alguém que vai governar, ou se vai ser um maluco que vai querer botar fogo em tudo, né? Dá pra até fazer uma relação com Nero, né? Em Roma. Pois né? Então, a Daenerys, ela teve, né, toda uma trajetória também que ela perdeu, né, muita coisa, né? Ela era uma princesa, foi exilada, né? Perdeu a família, só ficou com o irmão dela, o Viserys, que morre também na primeira temporada. Tudo bem que eles não tinham uma relação muito boa, né? Mas... Inclusive, ele tenta utilizar ela mesmo pra ele chegar ao poder, né? Ele totalmente, né? Usa a Daenerys como um objeto, né? Sim. Por mais que ela não gostasse dele, era família, né? Então tem uma relação meio complicada, né? De você não gostar da pessoa, mas também perder ela é difícil. Uhum. Só que também na cena que ele morre, ela não liga muito, né? Meio que supera isso muito rápido. Sim. E aí o pessoal já aponta, né, que é um indício dessa... não destemperança, mas essa falta de sensibilidade dela com a morte, né? E a grande questão é que ela teve, né, problemas em Meereen lá, né? Ela não foi aceita, né, pelos mestres lá, pelos aristocratas da cidade. Então ela teve, né, esse sofrimento durante a trajetória dela. Por mais que ela tinha dragões, né, que ajudavam muito a resolver os problemas, ela é uma personagem que sofreu, né? E aí quando ela chega em Westeros, ela vê que não é bem aceita, né? Ela é tratada como uma estrangeira. Então acho que tem essa melancolia, esse ressentimento dela, em comparativo com o Jon, né? Ela chega no norte lá, todo mundo ama o Jon, né? Os personagens todos adoram ele, reverenciam ele como rei, não só do rei do norte, mas o único rei que importa, né? Como se fosse o rei do continente inteiro. E tem uma cena muito marcante também, que é em um dos episódios dessa temporada, que é quando o Theon Greyjoy chega em Winterfell e a Daenerys está naquela relação meio conflituosa com a Sansa Stark, né? Que a Sansa tem os seus receios quanto às intenções de Daenerys para o norte de Westeros. E o Theon, que ela achava ser um super aliado dela, vai lá e abraça a Sansa, né? E ela percebe assim, que, pô, esse pessoal tem uma relação, né, muito anterior à minha, né? O pessoal do norte mesmo, né? Além da muralha, né? Os selvagens ali. Sim, todos adoram. Eles reverenciam o Jon, até porque o Jon conseguiu algo que era impossível, né? Unificar ali a questão, além da muralha, né? E querendo ou não, foi também um aliado ali neles nessa batalha contra o Rei da Noite, né? Porque quem sofria mais com
com os White Walkers sempre, eram selvagens que estavam ali na muralha, né? Então é isso, a Daenerys chega, né, a Westeros com um exército impressionante, né, perde um dragão, começa a perder metade do seu exército na Batalha de Winterfell, aí vai pra, de fato, conquistar Porto Real, perde mais um dragão, né, então assim, e depois perde a conselheira dela, então teve um gatilho ali, eu acho, né, pra essa loucura, só que assim, eu ainda acho justificado, né, acho que eles mostraram Porto Real como uma cidade imensa, né? E ela queimou a cidade inteira. Pô, queima só o castelo da rainha lá, né? Você ia matar alguns inocentes, mas o número de vítimas seria menor. Então, ela perdeu totalmente o controle. É porque aquela cena dos sinos tocando, as pessoas pedindo, toquem os sinos, toquem os sinos, toquem os sinos. Principalmente... As pessoas estão pedindo. Acordo, né, que o Tyrion tinha feito com ela e com a Cersei. O Tyrion teve essa estratégia de poupar mesmo os inocentes, né? Então toquem os sinos, que era um sinal de que as pessoas se renderam. A batalha acabou. E aí naquele momento que ela pega o dragão, assim, a gente fica na expectativa. Ela vai em direção a Cersei e acaba com tudo. Não. Ao invés de ir na direção da Cersei, que já seria algo que não estava combinado também, mas enfim. Ela queria o Trono de Ferro, então vai em direção à rainha e acaba com ela e toma o Trono de Ferro. Não, ela começa a fazer circular, zigue-zaguear a cidade toda e tacando fogo em tudo, entendeu? Sem piedade nenhuma, né? Porque a gente vê da perspectiva da Cersei que tá lá no castelo e a gente vê que a cidade é muito grande, né? Eles fizeram uma produção incrível para dar essa dimensão em Porto Real. E a gente vê que ela vai, né, costurando mesmo a cidade, assim, inteira. Sem misericórdia nenhuma, né? Você acha que assim, beleza, começou a queimar um pouquinho aqui e já vai direto pro castelo. Mas não, ela continua ali, né? Totalmente insana, né? Uma atitude insana. A relação com ela, com Jon Snow também, tem um momento ali que, na discussão da relação ali, que ela fala pro Jon Snow, o Jon Snow sempre, até inocente, né, achando que não, é possível a gente viver todo mundo bem, ele com as irmãs primas dele, né, não, vai ficar tudo bem, não sei o que. Aí ela responde pra ele, não, vai ficar tudo bem se você fizer o que eu tô falando, que eu tô mandando mesmo. Então ela já não revelar a sua identidade. A identidade dela. Então ela queria governar, mesmo que fosse com base numa mentira também, né? Então a temporada começa a apontar algumas dicas, alguns elementos que podem levar ela a essa loucura mesmo, né? Sim, acho que a relação dela com o Jon foi outro gatilho também, porque no começo desse quinto e último episódio, né, nesse último domingo que passou, ela conversa com o Jon, né, e tenta meio que estabelecer, assim, uma paz, né, assim, um acordo para que não seja tão violenta a reação dela para conquistar o trono. E aí, tanto que ela fala, então vai ser, se não vai por amor, vai por medo, né? E aí eu acho que aí também é outro gatilho que acaba atiçando a Daenerys. E essa relação com o Jon, né, é muito complicada, porque o Jon, realmente, né, ele é meio inocentão, né, meio bobão, assim. Não quer o trono, né? Ele é muito... Não sei, pode ser que ele acabe com ele, né? Sim. Pode ser que ele acabe sentado ali no Trono de Ferro. Mas ele sempre falou, não quero o trono, não quero o trono, não quero o trono. Ele é realmente, né, ele foi criado pelo Ned Stark, né, então ele é o filho dele, assim. Sim. Ele é o personagem que mais lembra o Ned Stark nessa questão de honra, né, de nobreza. Então ele nunca quis ser um líder, né? Mas pode ser que exatamente por não querer ser o líder, pode ser que ele seja um bom líder, né? Sim, que pode ser exatamente, não quero ser o rei, mas exatamente por isso você pode ser um bom rei, né? É o argumento que o Varys usa, né? Pra convencer ele. Usava. E que ele nunca quis ser o rei, né? Não quis tomar o lugar da Daenerys, né? Fala que a Daenerys é a rainha dele, só que assim, a Daenerys fica receosa, né? Porque, de fato, ele pode não querer ser rei, né? Mas é um líder nato, né? Querem que ele seja o rei. Ele é um líder nato, então, né? Tem carisma, né? Pois é. Outra cena marcante desse episódio foi Cersei e Jaime morreram juntos enquanto tudo desabava em Porto Real, né? Diferente daquela belíssima despedida dos irmãos, né? Do Tyrion
e do Jaime, né? Não gostei muito do desfecho aí da Cersei, né? Mas queria saber o que você achou dessas cenas dos irmãos Lannisters, né? E qual o futuro dessa casa ali, nesse último episódio, se tem futuro também, né? Porque agora o Tyrion assume aí o protagonismo da casa. Don't let me die, Jake. Please don't let me die. Please don't let me die. I don't want to die. Look at me. Not like this. Not like this. Not like this. Look me in the eye. Don't look away. Don't look. Look at me. Just look at me. Nothing else matters. Nothing else matters. Only us. Eu acho que essa linhagem principal dos Lannister já acabou, né? Porque o Tyrion não dá nenhuma pinta, né, de que vai querer ter um outro relacionamento, né? Ter filhos. É um cara que também se tornou muito melancólico nessa questão amorosa depois do relacionamento com a Shae, que foi assassinada pelo pai. Quer dizer, ele assassinou, depois descobriu o caso dela com o pai. Então, nessa questão de linha Lannister, eu acho que vai acabar, né? Não tem muita perspectiva pro futuro. E a questão da morte, né, da Cersei e do Jaime, eu também não gostei muito. Acho que foi bonito, né, porque a relação deles é essa, né, por mais que de todos os conflitos que eles tiveram, eles ainda se amam, né, eles se gostam, eles se viam, né, um no outro, assim, como iguais. Então tem uma certa poesia, né, deles morrerem juntos. Só que a teoria que era mais especulada era que o Jaime ia matar a Cersei, né, em algum, não sei, ia ter um conflito maior, né, e ele ia acabar matando a Cersei, e isso não ocorre. Então, assim, eu achei meio frustrante por isso, né? Eu postava muito do que o Cersei ia acabar se redimindo e matando a Cersei, né? O Jaime, né? O Jaime, tendo todo esse arco, né, de redenção e de mudança, né? Porque ele começa como um cara que fazia tudo pela Cersei, né? Aí ele começa a ver que a Cersei não é uma pessoa muito boa, né? Tem seus problemas, apesar de amar muitos filhos, né? E usar isso como justificativa, ela era uma pessoa malvada, né? Tinha seus problemas. E o Jaime vai se afastando dela. Nessa temporada, no começo, ele se aproxima da Brienne muito, né? Tem uma relação com ela. Só que aí ele volta já pra Cersei. Então, assim, eu acho que ficou uma coisa, além de apressada, né? Não fez muito sentido, assim. E no final eles morrerem esmagados, né? Por um prédio desabando. Eu acho que podia ser melhor esse encerramento. Sim. E aí ficou pro último episódio, né? Quem será o Trono de Ferro? Quem ficará com o Trono de Ferro, né? No último episódio. Você acha que o Trono de Ferro é tipo o lado negro da força do Star Wars? Uma espécie de anel do Senhor dos Anéis, né? Quem chega lá quem chega perto dele já começa a se corromper? Ou pode ser que a gente tenha alguém que, como a gente comentou, o Jon Snow, com essa capacidade de governar de uma maneira mais justa, né? Você acha que essa relação de poder, eu acho que isso é algo que, na minha opinião, os roteiristas acertaram, né? Que essa questão do poder corromper as pessoas é algo que não é a primeira vez que se utiliza isso, né? Como a gente citou aqui, o Lago do Negro da Força, o próprio Anel do Senhor dos Anéis. Sempre é um tema recorrente aí, né? Nesses universos, nas histórias de fantasia mesmo, né? Se tem um ponto que eu acho que a gente não pode negar, né? Não pode dar pros produtores da série, é que eles focaram muito mais na questão política e humana do que fantástica, né? E foi isso que cativou realmente, né, o grande público, né? Porque é uma obra, a obra de George Martin é uma obra de fantasia, né? Geralmente para um público muito específico, mas a série conseguiu levar isso para muitas pessoas, né? Um fenômeno assistido em bar, né? Pensa se 20 anos atrás você falasse que o pessoal ia se reunir para assistir uma série com dragões em um bar. Ninguém ia imaginar isso, né? Mas é muito por causa dessa questão Sim. das relações mesmo, né? De como manipular para chegar ao poder, né? De como com quem se aliar pra vencer uma batalha, traições, vinganças, né? Resumindo, assim, é um universo fantástico que você enxerga o seu dia a dia ali, às vezes, né? Uns conflitos humanos, né? Pessoais. Políticos, né? Sim. Então, assim, o último episódio tem que resolver nessa questão política do trono. Acho que assim, a Daenerys, ela conquistou o trono, mas assim... Não tem condição de ficar lá, né? Porque, por mais que ela tenha ainda um exército forte, o pessoal que sobrou de Porto Real acho que não deve gostar muito dela, né? E como que as outras casas, que isso não é muito explorado, né, na série, né? Foca mais nas casas principais. Mas como que as outras famílias grandes vão reagir a isso, né? Sim.
como que os Starks, né, o pessoal que ficou lá em Winterfell, a Sansa vai reagir a isso, porque ela também tem um poder muito forte ali no norte. Então assim, o próprio Jon, né, já mostrou ali nesse episódio que ficou meio triste, né, com a Daenerys, surpresa, né, que ela foi tão impiedosa assim, né. Então acho que esse último episódio vai se resumir no conflito entre os dois, né, acho que aí Vai assim, ter não tem uma como... Starks contra Targaryens, praticamente. não tem como fugir desse conflito protagonizado por Daenerys e Jon Snow. Uhum. Mas você acha que a Sansa corre ele por fora? Porque a Sansa também ela mesma fala que sofreu demais, né? Com os Bolton, sofreu demais com o Mindinho, sofreu demais com o Joffrey no começo. É uma das concorrentes, né? E parece que isso foi moldando o caráter dela, às vezes nem pra um lado bom, mas foi moldando o caráter dela. Se é bom ou não é outra coisa, mas esse sofrimento todo foi marcando a Sansa, que assim, que pode ser que se torne uma Cersei também, né? Pode ser, né? Acho que ela é uma pessoa que estaria preparada, né, pra assumir o trono. Não sei se ela seria uma boa rainha, porque ela tenha também se tornar uma pessoa também um pouco impiedosa, né? Não tanto quanto a Daenerys, mas assim, às vezes ela não tem uma parcimônia pra resolver alguns conflitos políticos. Mas ela é uma pessoa muito inteligente também. Inteligente pra manipular que as coisas aconteçam conforme ela quer também, né? Talvez, acho que ela pode ser uma pessoa inteiramente boa, mas também é longe de ser uma pessoa má, né? Então, talvez seria uma boa rainha, de fato. Sim. Só que tem uma questão engraçada, que as casas de apostas, né, estavam dando como principal favorito ao trono o Brandon Stark, né? O cadeirante, o corvo de 3 olhos. Nossa. Então... Mas aí, casa de aposta é que é negócio. Vou apostar no Bran que ninguém vai, pra se eu ganhar uma mas bolada. É interessante, né? E inclusive, essa semana saiu uma notícia que muitas dessas casas de apostas estavam cancelando essas apostas no Bran porque suspeitavam que era alguma informação interna, né? Porque se você perguntar pra todo mundo, pouca gente ia achar que o Bran... Inclusive a Sansa já é uma aposta, né? Porque deve ficar entre Daenerys, sempre foi. Ou Daenerys ou Jon Snow, né? Até porque o Jon Snow o que especula-se também, se ele matar a Daenerys nessa batalha final, cumpre a questão do Azor Ahai de matar a amada e assumir o trono também, que é uma das promessas, né? Tem a Arya, mas a Arya já falou que não é lady, não é rainha, não é nada disso. Meu negócio é outro. Meu negócio, provavelmente, já que não fechou os olhos verdes da Cersei, pode ser que ela feche outros olhos verdes nesse último episódio, né? Os belos olhos verdes da Emilia Clarke. Mas eu não sei, eu acho que a Arya já pegou aquele cavalo no episódio final e sumiu dali e falou, não, é muito maluco esse pessoal aí, eu vou viajar por aí porque é melhor. Então assim, eu acho que o conflito vai ser resumir nisso, né? Entre Daenerys e Jon Snow. Provavelmente o Jon Snow vai ficar do lado da Sansa, né? Depois desse episódio do saque a Porto Real. Até porque a Sansa já tinha falado várias vezes sobre isso também, né? E tem que ver a questão do Trono de Ferro mesmo, né? Como vai ficar Porto Real agora, né? Porque foi totalmente destruída, né? Será que o pessoal vai querer que seja uma monarquia ainda? Pode, né, acabar com uma revolução, quem sabe, né? Acho que vai ser muito interessante, daí se eu fosse apostar, eu apostaria que o Trono de Ferro seria mais com um simbolismo, né, dessa guerra política e talvez terminasse com ele pouco importante, sabe? Talvez seja outra forma de governança que acabe assim. Que seria interessante também, né? Até porque essa monarquia deles, como a gente recapitulou, e antes do Robb Baratheon tinha um rei louco ainda. Sim. Então, que era o pai da Daenerys. Então, faz tempo que a monarquia lá tá em xeque, né? Mas beleza. Daniel, obrigado de novo, né? Você vindo aqui pra gente conversar sobre Game of Thrones. Obrigado novamente pela presença, tá? Valeu. Queria agradecer também o Thiago Franzin na captação do áudio aqui no estúdio da Rádio Alma. Agradecer você que nos ouviu até aqui. E continue acompanhando o Folha Nerd no site da Folha, nos podcasts, no Spotify, no SoundCloud. Estamos em várias plataformas. Apesar aí do fim de Game of Thrones, o fim também da saga do Infinito Vingadores, né? Por incrível que pareça, esse ano tem muita coisa ainda nesse universo pra vir. X-Men e o novo Homem-Aranha já prometem muitas emoções a partir aí do meio do ano, né? Que chegando nos cinemas, Homem-Aranha, gostou do trailer do Homem-Aranha? Né? Gostei, nossa, bem legal. O filme do Homem-Aranha, o primeiro, eu achei muito interessante. Agora vamos ver, né? Porque o Homem-Aranha todo mundo gosta, né? É difícil não gostar. Não, e um trailer bem legal, né? Bem que legal, mostra, que fala do multiverso, que é outra área bem bacana. As repercussões, né? Do Vingadores Ultimato.
Já mostrando que tem vida após aí essa batalha épica, né, que foi nos cinemas contra o Thanos, né? Mas obrigado de novo por você acompanhar a gente. Até mais. E voltamos nas próximas semanas aí com a repercussão desse último episódio de Game of Thrones. E nos próximos meses com a chegada do universo Marvel nos cinemas. Obrigado, até mais.